Aqui está descrito o sacrifício com sangue, suor e lágrimas. Foi exatamente esta experiência descrita pelo evangelista Marcos e que eu peço para que Deus nos faça compreender nessa manhã. Jesus está à beira da cruz, vivendo os seus últimos instantes. Jesus está à véspera da sua crucificação. E embora os seus discípulos ainda não tenham compreendido o que vai acontecer nas horas seguintes, Jesus não foi pego de surpresa pela traição de Judas. Jesus não foi pego de surpresa pelo sono excessivo e pela incapacidade de vigiar com ele em oração dos seus discípulos. Jesus não foi pego de surpresa com o fato de que ele está sendo entregue nas mãos de pecadores para entregar a sua própria vida. Muito pelo contrário, Jesus se entregou na eternidade para esse momento. Jesus veio a esse mundo com esse objetivo. Jesus estava naquele lugar, naquela hora, diante daquelas testemunhas, para o cumprimento do plano redentor de Deus em salvar pecadores. Não podia ser de outra forma. Não podia ser por meio de outra pessoa, de um outro meio. O profeta Isaías, no belíssimo capítulo 53 do seu livro, descreve como seria o que está acontecendo agora, o sacrifício de Jesus. E aquele texto é visto dentro da teologia como sendo o texto que descreve o servo sofredor, aquele que, embora tenha sido puro numa visão nossa, e que seria puro na visão de Isaías, seria entregue nas mãos dos pecadores, seria moído, seria desconsiderado, seria ferido pelas transgressões, pelo pecado de muitos, como nós vimos domingos atrás, que Deus decidiu salvar. E mais, diante desta cena terrível de sofrimento, angústia, sangue, suor e lágrimas, o texto de Isaías faz questão de registrar que Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em fazê-lo enfermar. Porque Deus tinha um motivo para esse sacrifício. Deus tinha um propósito para o sofrimento de Cristo, qual seja a salvação daqueles que ele desejou salvar. Então, Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. E nós somos apresentados a um momento de extrema angústia de Jesus, uma hora decisiva. E o Getsêmani é o prenúncio do sofrimento maior do Filho de Deus para a salvação de pecadores como eu e você. E eu gosto de olhar para esse texto, fazendo um hiperlink com Isaías 53, como sendo a declaração de amor perfeita, onde aquele que ama de forma sacrificial se entrega sem exigir nada em troca, e ele compra para si, com o que ele tem de mais precioso, aqueles que são objeto do seu amor. E é muito interessante como, tanto em Isaías 53, como nesse texto, ou a partir desse texto na narrativa evangélica, nós veremos Deus revelando o seu amor por meio da dor do seu Filho Jesus. Então, a maior declaração de amor não foi um grito romântico, mas foi o silêncio de um Deus ao ver o seu filho enfermar. O Getsêmani é uma hora decisiva, um momento emblemático no ministério de Jesus, e este é um texto misterioso. Eu me lembro de ter feito uma citação de John Charles Ryle, quando ele afirma justamente que esse momento de Jesus no Getsêmani é um momento de profundo mistério, uma passagem misteriosa na Escritura. Contém aqui informações que são difíceis do ponto de vista de uma compreensão profunda,
porque ninguém nunca jamais passou por aquilo que Jesus passou naqueles instantes. Jesus passou por uma dor que nenhum de nós é capaz de passar. Jesus passou por uma angústia que nenhum de nós, algum dia na nossa vida, será capaz de enfrentar. William Hendrickson diz que ninguém experimentou o que Jesus experimentou no Getsêmani. Por isso, esse texto é misterioso. Nós podemos conceber a ideia de tudo o que está acontecendo, mas só Jesus de fato compreende aquilo que estava acontecendo naquele momento. O seu sacrifício total, a sua obediência à vontade do Pai, era o único tipo de morte que seria capaz de salvar pecadores. É que Deus não é apenas justo, Deus é misericordioso. Deus não é apenas um Deus que requer a satisfação da sua plena justiça, mas um Deus que é um Deus de graça, que resolveu pagar o preço que era a consequência do nosso pecado. Deus resolveu pagar o preço para o resgate de muitos. E foi então que eu compreendi a beleza e a profundidade do sacrifício de Cristo, e isso me constrangeu, irmãos, me constrangeu profundamente, porque eu entendi que Cristo não apenas poderia ter morrido, como de fato morreu. Foi aí que eu entendi que Cristo precisava morrer para que eu vivesse. Era necessário que o preço pelo resgate fosse pago. Era necessário que a santa, justa ira de Deus, por causa do pecado, fosse satisfeita. E então Jesus morre para a remissão dos nossos pecados. Foi aí que eu entendi, irmãos, que Jesus veio para esse momento. Por mais doloroso que seja, por mais angustiante, por mais tenebroso e misterioso, Jesus veio para este momento, e Ele está caminhando à sombra da cruz, no jardim do Getsêmani, para ser esmagado, em obediência à vontade do Pai. Eu não poderia fazer isso, você não poderia fazer isso. Apenas o justo, o perfeito, apenas o próprio Deus poderia pagar o preço pelo nosso resgate. E então, Jesus está prestes desse momento, de enfrentar esse momento. É muito interessante que, ao falar da singularidade, e por que eu quero destacar a singularidade do Getsêmani, a singularidade da morte de Jesus, porque houveram ao longo da história outros servos de Deus que foram martirizados, com mortes terríveis, assustadoras, tenebrosas, mas nenhuma delas possuía aquilo que era necessário para a nossa salvação. Então nós estamos diante de uma angústia nunca antes vista e experimentada por um homem, que Jesus Cristo, homem, passou para nos salvar. William Hendrickson acrescenta que a singularidade nesse momento fez com que o inferno viesse a Jesus de forma figurada. Jesus experimenta o afastamento de Deus, e ele experimentou todos os terrores assombrosos da excomunhão com o Pai. Você acha mesmo que Jesus está pedindo para que Deus afaste dele este cálice, como se o cálice se referisse à traição? É sério que você acha que Jesus está pedindo para que Deus, se possível, afaste dele este cálice, porque ele está referindo-se à traição dos seus discípulos, ao fato de sofrer fisicamente,
ao fato de ser abandonado pelas pessoas mais próximas a ele, ao fato de ter que carregar sobre os seus ombros um madeiro que não era dele por direito, por ser justo? Você acha mesmo que Jesus está pedindo para que Deus afaste dele esse cálice, porque será julgado, condenado por ímpios? É sério que você acha que Jesus está pedindo para Deus afastar dele esse cálice, porque a multidão dirá: crucifiquem-no e soltem Barrabás? É óbvio que não. Existem coisas muito mais profundas a respeito do sofrimento de Jesus, e esse texto nos dá conta disso. Então Jesus está numa hora decisiva, e ele caminha para esse momento de solitude, e ele leva consigo os seus melhores amigos, os seus discípulos. Depois de sair do cenáculo, daquele momento onde ele institui uma nova aliança que tem como base, como fiança e garantia o próprio sangue do Deus encarnado. Este é o meu sangue da nova aliança, disse Jesus no cenáculo, ao partilhar da ceia com seus discípulos. Ele se dirige para este momento singular,